Olá pessoal, olá meninas, aqui é a Lu falando e hoje nós vamos ter a nossa aula sobre a parte de revisão e formatação do currículo. Bom, a dica aqui é passar para vocês a importância de sempre revisar todos os textos. Normalmente sempre tem alguma coisa a ser corrigido ou algo a ser melhorado no currículo. Então, pegar ali alguns momentos de tempos em tempos para revisar é muito importante. E aí eu trouxe aqui algumas dicas no momento que você for fazer essa revisão. Então, primeiro, verifique se há erros de digitação ou de gramática. Caso você tenha dúvidas ali relacionadas a questões de português, busque no Google, veja realmente se está tudo escrito da forma correta. Normalmente, erros de português costumam pegar bem mal no currículo. Depois, a segunda dica. Tenha certeza de que não tem nenhuma informação como o número da sua casa, número da residência, CPF, número de filhos ou estado civil. Eu sei que é estranho para algumas pessoas falar que essas informações não precisam estar no currículo, mas essa é uma forma de garantir a segurança de vocês. Então, uma pessoa mal intencionada às vezes pode ter acesso a esses detalhes aqui, essas informações pessoais, o que não é algo positivo. E aí tem um ponto de que normalmente o RH das empresas, eles não precisam dessas informações quando eles estão fazendo o processo seletivo. Eles só vão pedir dados da sua casa, dados bancários, CPF, estado civil, no momento de contratação. Então, se você ainda não foi contratada, essa informação, ela pelo menos não deveria ser utilizada. No caso de sites de emprego que pedem essas informações, vocês podem colocar normalmente. Então, aqui a sugestão é muito mais para aquele currículo que você for fazer no Word, que você for mandar em PDF. Outro ponto é que a foto ela também não é necessária. É legal utilizar a foto no perfil do LinkedIn, por exemplo, então você pode colocar, mas fora esse cenário é muito difícil que faça sentido. Só vai fazer sentido se você trabalhar em uma área em que isso é muito comum, por exemplo, pessoas que trabalham na área de eventos talvez, aí você avalia o seu cenário. Caso contrário, você só coloca no seu perfil profissional do LinkedIn. Depois, leia a descrição das suas experiências profissionais com um olhar muito crítico, Então, dá uma revisada, lê todos os textos. Será que vale acrescentar algum detalhe? Será que a informação realmente está completa? Você realmente filtrou as informações que têm relação com a vaga que você deseja? A gente falou na outra aula sobre a importância de ter diferentes versões de currículo. Então, essa é uma estratégia que vai te ajudar muito a ser chamada para uma entrevista. Então, é importante ter esse olhar crítico para saber se realmente as descrições, as competências, os cursos que estão ali, se eles realmente são relacionados com a vaga que você procura e que eles podem te ajudar aí a mostrar que você tem uma boa aderência com a vaga. E depois confira se os meios de contato, como telefone e e-mail, se eles estão corretos. Às vezes tem um dígito errado, uma letra, um número, isso pode fazer com que o RH não consiga entrar em contato com você. E normalmente o contato é por telefone, ligando, é por WhatsApp ou até mesmo e-mail. Então vejam se essas informações estão atualizadas. E aqui a gente tem um tema, que é uma dúvida muito comum. Qual que é o número de páginas ideal pensando num currículo? Bom, como regra geral, o ideal é que vocês sempre procurem ter o menor número de páginas possível, Então, o ideal é buscar sempre por poucas páginas. Quando a gente fala do currículo impresso, a recomendação é 1 ou no máximo 2 páginas, mas procure uma página só, que seja uma página só. Quando a gente fala do currículo online, um Word ou PDF, que normalmente é o currículo que você vai mandar por emprego, você pode ter mais páginas, você pode ter 3 até 4 páginas se você tiver experiências e informações aí para preencher tantas páginas assim. Por que não tem problema esse número maior de páginas? Porque quando a gente fala do currículo online, ele não é físico, então a pessoa ela vai basicamente rolar aqui a página dela, ela vai descer a página e vai ver todas as suas informações. Agora, o currículo impresso realmente é mais complicado de ter muitas páginas, tem uma questão física, Então, no online é isso, você pode trabalhar com mais páginas. E aí, falando de LinkedIn, site de emprego, ali eles não trabalham com páginas, Você tem um perfil, uma tela ali, e o ideal é que você deixe o seu perfil mais completo possível. Então, essa não vai ser uma preocupação nesse cenário. Bom, aqui a gente vai falar um pouco sobre o ajuste que você vai fazer visualmente no seu currículo, sobre a formatação do seu currículo. A primeira dica aqui para você é que você garanta que seu currículo esteja legível.
Isso significa que você tem que ter uma boa leitura do seu currículo. A pessoa que for ler tem que conseguir, de fato, enxergar bem as informações. Então, uma sugestão aqui é utilizar um tamanho de fonte razoável, ali, tamanho 10, tamanho 11, talvez. Lembrando que títulos podem ter um tamanho até maior de fonte. Fontes simples, né, como Arial ou Calibre, então é uma boa recomendação. Apenas áreas muito tradicionais, assim, é importante talvez usar uma fonte mais rebuscada, uma fonte serifada, mas com exceção dessas áreas, você pode utilizar fontes mais simples aqui que você garante que todo mundo tem uma boa leitura. E aí tem um ponto de contraste, né, então utilize a cor preta nos textos para ficar mais fácil de ler e talvez títulos coloridos, não tem problema nenhum se você quiser fazer isso para ter um layout mais agradável. Segunda dica é você buscar um visual leve, então use diagramações simples. Tem algumas pessoas que acabam trabalhando com layouts, né, com diagramações diferentes, com colunas, enfim, uma proposta diferente. Então, assim, se você realmente souber fazer isso, não tem problema, mas para começar e para garantir que tenha um visual bastante leve, a ideia é que seja o mais simples possível. E aí, uma boa opção para ter essa diagramação mais simples é justamente colocar um bloco de informação após o outro. Então, em vez de você trabalhar com colunas, por exemplo, você pode fazer isso. Você vai colocar um bloco sobre informação pessoal, depois com informações pessoais, depois um bloco ali com experiências profissionais, um bloco de resumo. Enfim, você vai fazendo blocos e vai colocando um depois do outro em uma sequência lógica. E a dica número 3 é que você tenha um currículo organizado. Então, use os títulos em tamanhos maiores, eu já tinha mencionado sobre isso. Separe bem os tipos de informação, então a gente falou aqui um pouco sobre os blocos, justamente para que as informações não fiquem bagunçadas ali. E aí uma observação, né? Caso você queira usar layouts diferentes, é importante que isso faça sentido para a sua área. Então, se você trabalha, por exemplo, na área de criação, né, na área de publicidade, talvez seja muito interessante você utilizar layouts bem diferentes, coloridos, realmente fora do padrão. E vale a pena também se você tiver conhecimento de design para poder realmente mexer no seu currículo e ter certeza de que ele ficou bom. Então, essa opção aqui de layouts diferentes, ela é para um cenário mais específico, para quando você sabe mexer, né, para quando você tem confiança para mandar o seu currículo dessa forma ou se fizer sentido para sua área de atuação. Aqui eu trouxe para vocês um exemplo de layout de currículo, tá? De um bom currículo. Então aqui a gente está falando de um layout muito simples. Então aqui a gente tem reunidas todas as dicas que eu mencionei. A gente tem títulos aqui um pouco maiores, a gente tem a utilização de cores em algumas partes também, para isso ficar destacado. A gente tem uma fonte aqui que provavelmente deve ser um Arial, né? Deve ser Calibre, uma fonte bastante simples, então isso passa para o currículo um visual mais agradável, mais leve, é fácil de ler as informações. As informações também estão bem organizadas, observem isso. E a gente também tem aquela visão dos blocos que eu comentei, né? Então, veja só, a gente começa aqui com as informações pessoais, informações de contato, a gente tem o resumo profissional, objetivo profissional, depois a gente tem a formação, cursos complementares, idioma, histórico profissional. Então esse é um currículo assim que só de bater o olho a gente consegue ler rapidamente as informações. No caso de um currículo impresso, essas 2 páginas seriam insuficientes, talvez passar todas essas informações para uma página só. No caso de um currículo online, isso aqui vai virar uma grande rolagem. Então, a pessoa que for visualizar, ela vai baixar a tela, ela vai ver isso daqui rapidinho e vai fazer uma leitura dinâmica. Bom, e aí a gente tem o nosso slide aqui de atividades para vocês, então o que eu recomendo é que vocês reservem aí 30 minutinhos, pelo menos, para revisar o texto do seu currículo, observando erros gramaticais, erros de digitação, e garanta também que ele esteja com um visual agradável, né? Então, que ele esteja visualmente leve, com as informações organizadas, com layout simples. Bom, e é isso. Na próxima aula a gente vai falar sobre a parte final, antes de você mandar seu currículo, que é a parte de otimizações e truques para o seu currículo ser lido. Então, a gente sabe que o RH das empresas, eles acabam utilizando muitas plataformas, ferramentas online, e eles costumam fazer triagens, né, filtros com os currículos, de acordo com palavra-chave, de acordo com alguns critérios. Então, a gente vai olhar para isso na próxima aula. E até a próxima! Nos siga aí nas redes sociais, nós estamos aqui no Instagram, determinadas.trabalho e carreira. Deixa seu like aqui no vídeo e acesse o site determinadas.com.br.